Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Chira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, 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 Haribol. Então hoje vamos falar mais um verso do Bhagavad Gita. E hoje eu estava meditando, né, sobre essa questão das pessoas que fazem perguntas, né? O que é a matéria, o que é a vida, o que é a alma, como é que Deus está presente dentro do nosso coração, como é que nós temos que ter essa visão, né? Atuando nesse mundo, tentando ver a super-alma, a presença de Deus em tudo. Esse capítulo 13 do Bhagavad Gita, ele é intitulado, né, A Natureza, o Desfrutador e a Consciência. A natureza é isso tudo aqui que está manifestado, né? A natureza é a manifestação, a matéria chamada Prakriti. Então o desfrutador, vamos entender, né? Krishna vai explicar aqui quem é que está desfrutando, o que é essa coisa, o desfrute em si, né? E a consciência que está por trás de toda essa elaborada manifestação, onde vamos compreender o que significa o desfrute material, o desfrute espiritual, como estamos, né? O que é essa natureza, como ela se cria. Esse capítulo 13, ele tem essa característica de Krishna nos ensinar diretamente a nossa posição nesse mundo e o campo de atividades. Campo de atividades significa o local onde eu agora, através desse corpo, estou experienciando ou tendo experiências que estão fazendo, né? Por exemplo, está aqui agora dando uma aula, você está ouvindo uma aula dentro de um campo de experiências onde estamos trocando informações, sabedoria, energia, boa disposição para estarmos nos elevando, né, espiritualmente aqui nesse planeta. Então vamos começar o verso 1 e 2, tá? Do capítulo 13, onde é dito, né? Arjuna Uvacha, Arjuna disse, Prakritim Purusham Chaiva Kichetram Kichetragyam Evacha Etadivejitum Ichikchami
Gyanam Gyanyam Cha Keshava Sri Bhagavan Uvacha Idam Shariram Kaunteja Kichetram Ichi Abhidyate Etajo Vetitam Prauhu Kichetrajna Ichi Tadvidaha. Aqui, esse verso, a tradução, Arjuna disse: ó meu querido Krishna, quero saber sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. E aí, Arjuna, né, representando cada um de nós, né, perguntando a Deus quem é o conhecedor desse campo real, quem é o desfrutador, o que é esse conhecimento, né? Que a gente fala, eu estou obtendo conhecimento, eu estou exalando conhecimento. O que é esse conhecer? O que são os objetos do conhecimento? Toda essa representação é explicada aqui nesse capítulo 13 do Bhagavad Gita, e por isso ele é considerado um livro, né, completo. Né? De repente eu prossigo além desses versos, os outros que se referem a esse tema, para não ficar incompleto, mas inicialmente a Arjuna está perguntando a Krishna. Tipo assim, quem sou eu, o que é o mundo, o que eu estou fazendo nesse mundo, o que é essa energia, o que é essa natureza, como você, Deus, está presente aqui, como eu estou caminhando nessa jornada humana com a sua pessoa. O que é que eu tenho que conhecer? Qual o objeto do conhecimento? O que é o conhecimento? Que energia é essa chamada conhecimento? Isso tudo aqui vai ser explicado no capítulo 13. É um capítulo que tem uma dificuldade, uma profundidade, e também nos dá essa revelação direta, né? Vamos nos apoiar aqui nas palavras de Srila Prabhupada, que é o devoto puro enviado pelo Senhor Krishna ao mundo ocidental para descrever a natureza do Bhagavad Gita, que o Bhagavad Gita é o quê? É o conhecimento, é a sabedoria divina. Divulgar essa sabedoria que revela todas as coisas. Quando você está aqui numa forma humana de vida, você anseia por respostas. Senão tudo fica um grande mistério. O Bhagavad Gita, ele vem falar, esse conhecimento é o mais confidencial, onde você não só vai receber a revelação de todos os pormenores dessa manifestação ou dessa experiência chamada assim material, como também você vai receber a revelação de quem você é realmente e a revelação de Deus. E só assim, com esse conhecimento, você vai se estabelecer no conhecimento e na ação relativa a esse conhecimento de se autorrealizar, de se iluminar. De modo que o conhecimento é, né, a chave mais importante no início da nossa busca divina, onde, através da ação de contato com Deus, através desse conhecimento, despertamos o amor a Deus, e através desse amor é que Krishna vai se revelar para todo mundo que está vivendo nessa sabedoria. A sabedoria nada mais é do que o conhecimento realizado. E o conhecimento realizado se manifesta nessa forma de amor unitiva com Deus. E nesse amor é que as respostas, assim, numa maneira transcendental de compreensão, elas se apresentam para nós. Porque nós já somos transcendentais.
Nós somos almas puras, espíritos, centelhas divinas, manifestando nesse mundo, junto com Deus presente, as experiências necessárias para o aprendizado, no qual vamos, naturalmente, né, voltar para Vaikuntha Lokadhamma, a morada de Deus. Então esse é o conhecimento de Deus, o Bhagavad Gita. Né? Temos o conhecimento material, o conhecimento relativo ao falso ego, ao ego. Porém, existe o conhecimento do espírito. Por isso que se formam, né, as chamadas assim, religiões, com todas as suas escrituras, escrituras essas que demonstram a sabedoria de Deus sendo revelada, para que você, ao assimilar esse conhecimento, o significado dessas palavras, você naturalmente possa se entusiasmar para se autorrealizar espiritualmente. E esse conhecimento aqui Krishna vai descrever, acho que no verso 7 desse mesmo capítulo, que esse conhecimento se manifesta como qualidades do espírito. De modo que você existe, né, através desse corpo físico, através de um corpo sutil, um corpo de desejos, dentro de uma manifestação material, ou natureza, ou prakriti, como Krishna está explicando aqui nesse verso. E dentro dessa natureza, que nada mais é do que uma expressão da sua mente, o seu corpo nada mais é do que vamos chamar assim, um pensamento base, onde você está trabalhando nessa experiência, no sentido de obter esse conhecimento, no caso aqui do Bhagavad Gita que estamos falando, e através da assimilação desse conhecimento, você se rende ao objeto máximo de conhecimento do Bhagavad Gita, que é o próprio Deus, que está falando esse conhecimento, que é o conhecimento real, que é o conhecimento mais confidencial. Você aceita esse conhecimento, assimila esse conhecimento, se rende aos pés de lótus de Deus, e dentro desse campo material onde você está exercendo a ação de buscar as respostas, né, da sua pergunta, né, quem sou eu, quem é Deus, o que é a vida, o que é a morte, ao absorver esse conhecimento de uma forma rendida aos pés de lótus de Deus, já que ele é o objeto máximo de todo conhecimento, você transforma tudo isso em sabedoria. A sabedoria é o quê? É o conhecimento realizado. Entende? Então, o conhecimento vem de fora para dentro. O Bhagavad Gita, você estuda o Bhagavad Gita, é o conhecimento de fora para dentro, inicialmente, dentro dessa escola terra, né, que é o campo de atividades. E depois, quando você realiza o divino, através da rendição, da entrega a Deus, conforme ele explica no Bhagavad Gita, você transforma ou transmuta toda essa energia do conhecimento em sabedoria. A sabedoria é o conhecimento quando vem de dentro para fora. É quando você se torna o próprio conhecimento em expressão. Por isso é dito que nós somos Satit Ananda. Então você é Titi. Titi significa que você, o espírito que você é, a alma é conhecimento pleno. Você já naturalmente tem a natureza desse conhecimento que Krishna está passando no Bhagavad Gita. Só que você tem que realizar esse conhecimento. E para realizar esse conhecimento, você se rende à Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna. E, naturalmente, né, esse conhecimento se torna vivo em seu coração, nessa forma realizável, onde você vai expandindo a sua consciência até se tornar aquilo que se chama um devoto puro de Krishna nesse mundo.
onde você está vivendo nesse amor puro, prema. E esse amor puro nada mais é do que Ananda, felicidade. A felicidade, ela só pode ser experimentada a partir do momento que você se situou naquilo que você é, um espírito, uma parte integrante de Krishna, um servo eterno amoroso de Krishna. E nessa posição de realização, não só de entendimento, você tem que realizar isso. Naturalmente, o amor a Deus, que é o veículo, né, do espírito, que é a essência do espírito, que se comunica nessa união total com Deus, nasce o quê? Ananda, a felicidade. Então, Satit Ananda. Quando existencialmente, Sat, você representa em seu coração o conhecimento pleno, Titi, você manifesta a sua natureza de ser pura, que é felicidade, Ananda, ou bem-aventurança. No mundo espiritual, todo mundo que está vivendo em seu corpo espiritual Satchitananda é um mundo de felicidade plena, onde o amor é o centro, né, dessa chamada assim, potência interna de Deus, e todo mundo está se relacionando com Deus da forma que se satisfaz. Cada pessoa tem um humor específico de relação com Deus. Mas aqui nesse mundo material, enquanto você estiver se identificando com esse corpo material, com essa mente, né, que se torna um pretenso ego que está curtindo a experiência do mundo, o conhecimento que você obtém do Bhagavad Gita não vai ter assim grande valia. Você pode se tornar um grande pregador do Bhagavad Gita, ou um devoto de Krishna, assim, meio disfarçado. Porém, sem a realização de Krishna, isso não vai à frente. Muitas pessoas me perguntam assim, mas Bhakta Alemão, onde está? Como que eu faço para estar em contato com Krishna, né? De modo que, em Kali Yuga, como vamos repetir agora aqui pela bilionésima vez, o santo nome de Krishna é Krishna aqui em Kali Yuga. Nós não precisamos ir a Krishna. Krishna ele já veio, ele está em nós e ele está manifesto em seu santo nome. Essa é a misericórdia de Deus. Quando você canta, né, o Mahamantra, você pega a japa, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você está em contato direto com a suprema personalidade de Deus. Esse é um conhecimento absoluto. É um conhecimento assim, bem abstrato. Ninguém pode compreender a doçura ou a bem-aventurança emanada da presença de Deus em seu nome, se não cantar. Certo? A mente comum, né? A mente que está iludida, ela não sente prazer em cantar o santo nome. Cantar o santo nome significa você estar estabelecendo que você é o senhor da sua mente. E a mente quer ser a senhora do espírito. Por isso que ela cria, né, ou ela manifesta esse falso ego. A mente vive através do falso ego. E daí toda a ilusão desse mundo. De modo que Krishna diz, você tem que pegar a sua mente, assim, inicialmente, à força e discipliná-la. Tem que colocar a mente meditando nos pés de lótus do Senhor Krishna, estudando o Bhagavad Gita, estudando os passatempos do Bhagavatam, né, meditando, tem que meditar, tem que se associar com pessoas que estão já vivendo nessa consciência de Krishna, tem que orar, né, nesse sentimento, Krishna, por favor, se revela para mim, aqui nesse campo, né, de atividades que nada mais é do que uma projeção da mente,
mas eu não quero que a mente mande no espírito. É o espírito que tem que usar a mente e esse corpo como uma manifestação da mente, né? Que esse corpo físico nada mais é do que um pensamento base da mente para viver a experiência do mundo. Você usa esse corpo, como Krishna está ensinando aqui no Bhagavad Gita, para ocupá-lo nessa energia interna que representa o espírito. Isso significa que Krishna está falando no Bhagavad Gita para Arjuna que ele tem que usar a luz da inteligência dele. Um ser iluminado significa que ele está usando a inteligência dele de modo correto para ocupar a mente, que é o centro dos sentidos, nessa experiência chamada mundo, né, que é o campo de atividades do corpo físico, para aproveitar essa experiência, onde você vai ler o Bhagavad Gita com a mente rendida a Deus, e Deus no seu coração vai dar a misericórdia, a graça de você entender o que é o Bhagavad Gita, o que é o Santo Nome, o que você está fazendo aqui. A missão, né, de todo ser vivo, né? Tem muita gente que fala assim, qual é a minha missão nesse mundo? A missão real de todo mundo não é fazer algo material, não é exercer algum talento material. A missão de todo mundo é se autorrealizar espiritualmente. Forma humana significa o sacrifício, né, o ofício sagrado, de você colocar a sua energia em favor do seu interesse espiritual, que é o interesse de Deus. Por isso que ele vem a esse mundo e fala o Bhagavad Gita. E você tem que se tornar um Arjuna, tem que se posicionar junto com Krishna, né, ou com Vishnu, no meio do campo de batalha de Kurukshetra, que representa, né, de um lado as forças inferiores ou animalescas da vida, e do outro lado as forças superiores ou angélicas, e você tem que definir a sua vitória, usando as suas qualidades ou o seu conhecimento, para estabelecer a sua posição, ou o seu Sanatana Dharma, né? A sua posição eterna, enquanto presente aqui nesse corpo. Porque se você abandonar esse corpo sem estar na consciência espiritual ou na consciência divina, não adianta nada, porque assim o chamado outro lado, que é o plano astral ou o plano mental, tudo dentro daquilo que se chama a personalidade, só que sem o corpo, né, depois que você abandona o corpo, você não sai desse giro do samsara de nascimentos e mortes. Não adianta você abandonar esse corpo, você vai morrer como um sábio, conhecedor de todas as escrituras, né? Você define muito bem Deus, Krishna, como é que é, mas você não realizou Krishna. Você desencarnou só com a consciência de um sábio que sabia quem era Krishna, sabia o que é cantar o santo nome, sabia tudo sobre a energia material, o mundo, mas você não fez aquilo que é o objeto, o objetivo de todo conhecimento, que é se entregar, se render a Deus. E toda tentativa de todo mestre espiritual, né, ou guru, ou uma pessoa avançada espiritualmente, o Bhagavad Gita, todos os devotos, né, que vêm aqui em nome de Deus, potencializados por Deus com sabedoria, eles estão pedindo isso. Renda-se a Krishna, em Kali Yuga, cante o santo nome de Deus, assim, pedindo bem humildemente, porque é a ordem de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu pedia, né, a Nityananda, que é o próprio Baladeva, o poder de Deus, né? Chaitanya, Nityananda, Adwaita, Gadadhara, Srivasa representam Deus pessoalmente querendo dar a misericórdia de amor para todo mundo. E aí Chaitanya Mahaprabhu falava para o próprio Baladeva, que é a expansão de poder dele, dizia, vá Nityananda, pregue em cada casa, para cada pessoa,
sobre essa facilidade de cantar o santo nome, de entender que Krishna é o santo nome. Essa é a maior caridade, quando você ensina às outras pessoas sobre a presença de Deus em seu nome nessa era de Kali Yuga. E quem canta esse santo nome, naturalmente, limpa a sua mente, purifica a sua mente, estabelece o espírito como o Senhor sobre a mente. Porque enquanto a mente estiver contaminada, condicionada, programada por esse sistema demoníaco, ela também é demoníaca. Ela não vai aceitar cantar o santo nome. Ela não vai ter nenhum interesse em se render aos pés de lótus do Senhor Krishna. Dessa maneira você tem que ser durão, né? Vamos dizer assim, durão, todos os dias, ou todos os momentos que você puder, você tem que ficar consciente de Krishna. Isso é conhecimento, né? Conhecimento puro é isso. Não é o conhecimento religioso, conhecimento filosófico. Né? Conhecimento significa que você tem que realizar esse conhecimento no seu coração. Assim como disse o mestre, né, Jesus, né? Você tem que conhecer a verdade para que a verdade te liberte. Te liberte da mente, te liberte desse falso ego, te liberte dessa falsa identificação com esse corpo físico, corpo emocional, corpo dos pensamentos. Por isso Krishna fala prática constante e desapego. Você tem que se desapegar das nuances, né, dos movimentos mentais, emocionais, energéticos e físicos desse mundo e se situar na alma, naquilo que você é. Certo? Não pode ficar pensando, vai vir alguém te salvar. Ninguém vai te salvar enquanto você não se situar no espírito, porque só vem um salvador quando você está preparado para ser salvo, ou qualificado para ser salvo. Por isso que tem aquela parábola das noivas, né, na Bíblia. As noivas, eram 10 noivas, 5 estavam preparadas. Então, quando o noivo veio, elas estavam preparadas, com a quantidade de azeite requerida para andar na escuridão até o noivo. E as outras 5 não tinham azeite. Então, elas, né? Então, são por parábolas que um mestre, um instrutor espiritual vai explicando as coisas. E nessa forma humana aqui, você tem que se preparar para ir em direção à realização máxima da vida. Como eu falei, não adianta você abandonar esse corpo se você não está na consciência de Krishna, você não está no grau de vibração adequado para ir viver em Vrindavana, em Krishna Loka, em Vaikuntha Loka Dhamma. De modo que você tem que aprender a viver na espiritualidade, você tem que aprender a viver nos pés de lótus de Deus, rendido assim, né, em consciência, aqui e agora, nesse momento, aqui mesmo, na encarnação. Independentemente da encarnação que você está, você sempre é o espírito, você sempre é um servo eterno de Deus. Só que sua mente está contaminada. E esse falso ego não deixa você fazer a prática constante de se iluminar. Porque a mente é a sua inimiga, como Krishna diz lá no capítulo 6 do Bhagavad Gita. Você só tem um inimigo nesse mundo, é a sua mente. A sua mente é que imagina os obstáculos, as dificuldades, os inimigos, né? As situações onde você está sempre para baixo, onde você está sempre lutando no exército inimigo da batalha de Kurukshetra. A mente quer que você permaneça animalesco, não que ela queira que você permaneça, mas é que você está condicionado, programado a isso. Mas a mente também pode ser um tesouro, uma fonte de riqueza, quando você, através do espírito, aprende a controlar os seus sentidos, dentro do discernimento da inteligência, que é a luz, né, da alma,
E dentro dessa luz, dentro desse cinema aqui, né, cósmico, ou desse seu cinema individual, você passa a sempre estar sintonizada com as coisas superiores. Como, por exemplo, agora você está ouvindo uma aula do Bhagavad Gita. Você está sintonizado com uma energia superior, que está te dando uma visão mais abrangente daquilo que é necessário fazer. E foi nesse contexto que Arjuna, dentro lá do campo de batalha de Kurukshetra, ele está perguntando a Krishna. Todo mundo tem que fazer essa pergunta, não é só fazer a pergunta. Imagina, mas aí no caso aqui, é o próprio Deus que está dando a resposta. Então ele é a autoridade suprema, não há contestação, né, em relação a isso. Arjuna está perguntando, o que é esse mundo? Quem sou eu? Para onde eu vou depois da morte? Né? Qual a minha missão assim, nesse mundo? Então temos que fazer essa pergunta. De onde eu vim, para onde eu vou, onde eu estou, quem é Deus, quem sou eu, o que é a vida, o que é a morte, como é que é esse processo, essa movimentação energética dentro desse campo de atividades no qual eu mesmo estou criando através da minha mente pela necessidade de recobrar a minha consciência eterna. E parar de ficar vindo aqui para esse mundo que é um mundo muito sem graça, né? Sem a consciência de Deus, onde as pessoas simplesmente estão, né, se drogando, estão buscando vários tipos de entretenimentos ou diversões, ou arranjando problemas, e aí acontece toda uma derivação de desequilíbrios, né, emocionais, psicológicos, e tantas coisas acontecem em função de você simplesmente não estar situado naquilo que você é. Você está vivendo com o falso ego, que é a fonte de todos os problemas. Quando você realiza quem você é, não há mais problema. Porque aí é você e Deus. Você está cocriando uma energia sagrada o tempo todo. Você está espiritualizando a sua vida. Essa fonte de poder que você é, de sabedoria, de amor, começa a se manifestar. Essa assim chamada, né, chama trina, começa a se manifestar completamente. O Cristo em você, o Buda em você, o Prabhupada em você, começa a se manifestar. Prabhupada significa aquele que ocupa a posição do Senhor. Você começa a agir nesse mundo através da vontade de Deus. A esse ponto de você dizer, não sou eu que faço as coisas, né, ou as obras, mas é Deus que está fazendo através de mim, e isso é maravilhoso, porque tudo que você fizer nesse mundo, através dessa conexão consciente com Deus, se torna perfeito. Daí ser dito também pelo Mestre Jesus, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Porque Deus ele está junto com você, dentro do seu coração. E Deus está te dando esse livre-arbítrio. E você tem que pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? E minha vida é tão breve, né? A vida dessa experiência que você já poderia estar estudando Bhagavad Gita, cantando o Santo Nome, né? Se associando com pessoas que têm um interesse superior. Daí você seleciona a sua vida, você passa a ser mais, né, seletivo. Você dá a sua associação espiritual, mas rejeita a associação material, que simplesmente são pessoas problemáticas, vivendo em função da mente do falso ego, completamente alucinadas, hipnotizadas, pessoas doentes, né, da mente, porque se você não está usando a mente para viver fixa nos pés de lótus de Deus, vai ser uma mente doente. Mente doente significa que a pessoa acha que ela é o corpo material. Essa é a doença base que alimenta todas as angústias, frustrações, decepções, esses sentimentos inferiores, né, de insignificância. E você vive numa escuridão. Isso é horrível, viver aqui nesse mundo material sem a percepção de que tudo é maravilhoso quando você está em Deus. Tudo é bem-aventurado.
Porque a felicidade, ela é a essência do espírito. Aqui fora não existe essa coisa felicidade. Não existe essa coisa chamada amor, né? Não existe essa coisa chamada sabedoria, né? Tudo está dentro do espírito. Satchitananda. E daí quando você manifesta essa felicidade, porque você se rendeu aos pés de lótus de Krishna, e agora você vive na presença de Krishna através do Senhor Vishnu no seu coração, que é o que vai ser explicado nesse capítulo 13, naturalmente você está sempre feliz, está sempre bem-aventurado. Num mundo onde todas as pessoas estão infelizes, insatisfeitas, desequilibradas, vivendo num caos coletivo, lógico, né? Se está todo mundo desequilibrado, se ninguém está vivendo em Deus, naturalmente o resultado do mundo, dentro dessa egrégora coletiva, né? Dessa soma de pensamentos, que são forças de manifestação, o pensamento, o mundo que é criado, ele é negativo. Isso as trevas adoram isso, né? Energia negativa, energia onde a pessoa simplesmente doa a sua energia para essas entidades que vivem disso, né? De consumir o ectoplasma. Mas o devoto não, o devoto mesmo vivendo no inferno, na caoticidade, no desinteresse da maioria das pessoas de realizar o divino, ele está em paz. E lá no capítulo 2, o Senhor Krishna está falando. E dessa paz é que a felicidade se manifesta. Minha paz vos dou, né? Essa paz que é inestimável. A maior riqueza que você pode ter é você estar em paz e feliz num mundo onde tudo parece que está desmoronando sempre. Esse mundo é chamado Mrityaloka, né? O mundo, o universo da morte. Tudo está morrendo o tempo todo. O Senhor Shiva, né? O Senhor Shiva faz isso. O Senhor Shiva vai destruindo tudo. Então esse é o mundo da destruição, a existência material. O espírito, ele quer um mundo renovado a cada momento. Isso é o Vaikuntha Lokadama, é o mundo espiritual, que é o local onde Krishna nos convida a ir, né? E Krishna fala assim, eu vou revelar esse mundo no seu coração, porque o reino de Deus está dentro de você. Ou seja, dentro de você está a suprema personalidade de Deus. Você é um centro de expressão espiritual e Deus é o centro do seu centro. A superalma, Vishnu. Compreende? Isso tudo você vai alcançar através da meditação, através da rendição, do silêncio interior, né? Como Deus diz lá na Bíblia, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Deus está falando, saiba que eu sou Deus. Calma os pensamentos, use a sua energia para evoluir, para acordar, para despertar. E nesse capítulo aqui, nesse verso então, né, estendemos-nos um pouco assim, mas porque isso tem que ser dito, às vezes é mais importante dizer o que eu estou falando agora do que estar lendo aqui o Bhagavad Gita em si, porque eu estou falando dentro de um aspecto de realização espiritual, que só vai ser compreensível para a pessoa que realmente se render a Deus e mergulhar no coração místico, e daí esse conhecimento que você está obtendo aqui, né, através dessa nossa conversa, vai se tornar sabedoria, luz, e você vai enxergar com a visão espiritual o seu campo de atividades. Você vai entender onde está a ilusão das pessoas e como que elas podem chegar na realidade, porque você já vive nessa verdade, nessa realidade. Você já é livre, você já está liberto dos falsos conceitos, das crenças limitadas, né? Da programação, da mentira, das narrativas, né, falsas que as trevas fazem e te mantêm aqui nesse mundo dormindo. Por isso que Krishna vem, ele manda os anjos, manda devotos, se manda no seu sonho. Se você estiver querendo saber realmente e realizar Deus, tudo vai acontecer perfeitamente.
Então, a Arjuna está falando, ó, meu querido Krishna, quero saber sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. Né? O objeto do conhecimento. Para que você está recebendo tanto conhecimento espiritual? Mas você não sabe qual é o objeto do conhecimento. E o Bhagavad Gita é exatamente Krishna falando, eu sou o objeto do conhecimento. Não importa qual escritura você esteja lendo, você tem que entender quem é Deus. E se render aos pés de lótus de Deus. E aí você vai ter a plenitude do conhecimento, porque quando você está interagindo em sabedoria com Deus no seu coração, você tem todo o conhecimento do mundo. É igual a internet, vamos fazer essa analogia, né? Se você está em contato com um servidor da internet, que tem todo o conhecimento que você quer manifestar, você acessa o link lá no servidor e o servidor vai passar esse conhecimento. Tipo, hoje em dia, se fala, né, inteligência artificial. Faz tudo para você. Então, o sábio, né, o devoto puro que está rendido a Deus, recebe todo esse conhecimento universal, espiritual, da existência espiritual também, dos passatempos de Deus. Tudo é revelado para você nesse campo mais intuitivo, né? Então tem inteligência artificial aqui nesse mundo e no seu coração é a inteligência real. Não é artificial, é a inteligência mais profunda que tem. É o servidor Vishnu que está dentro do seu coração vai revelar tudo para você. De modo que você só tem que fazer isso, dar o passo em direção a fazer o contrato, né, ali com o servidor Vishnu. E aí sua vida deslancha, aí fica fácil, né? Você seguir até a hora da morte com essa consciência divina, porque Krishna vai revelando tudo através de sua expansão Vishnu que está presente junto com você no seu coração. Compreende como é fácil isso? Mas a mente, ela sempre deixa para outra vida. Ela sempre, não, mas amanhã eu vou cantar, amanhã eu vou ler o Bhagavad Gita, amanhã, esse Bhakta alemão, eu não aguento, ele é chato, o que ele fala, não, é porque não tem interesse. Se você tiver interesse espiritual, você vai adorar essa aula. Assim como, quando você tem interesse, você adora a qualquer pessoa que está falando aquilo que é do seu interesse. Tem gente que tem interesse por coisas, né, funestas, negativas. A mente ela está tão contaminada que ela tem prazer de só ver desgraça, né? Coisa ruim. Se tem uma coisa ruim, violência, morte, fofoca. Então a mente gosta, porque a mente está contaminada. Agora, se você purifica a sua mente através do cantar do Santo Nome, que é a presença de Deus no som, né? Naturalmente sua mente se purifica e você vai começar a interessar-se mais com o Bhagavad Gita, porque sua energia mental se tornou de um padrão superior. E é isso que o Bhagavad Gita fala, antes de falar o capítulo 7, Krishna vai falando, olha, você tem que entender que você é uma alma, que você tem que purificar a sua mente e limpar seu coração também das impurezas. E tudo isso é feito através do serviço devocional, que começa com ouvir sobre Krishna, né? Depois cantar, falar, glorificar o Senhor, depois estudar os passatempos, meditar, e assim vai, tudo relacionado com Krishna, Krishna cantar. Sr. Chaitanya diz em seu primeiro verso, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa toda a poeira acumulada durante anos e extingue o fogo da vida condicional de repetidos nascimentos e mortes. Este movimento Sankirtana é a bênção principal para toda a humanidade, porque espalha os raios da lua da bênção. Ele é um oceano de bem-aventurança e ele traz o néctar pelo qual estamos ansiando eternamente, milhões e milhões de vidas. Você quer sentir esse néctar de Deus. Então todas as glórias ao Sankirtana, a todo mundo junto,
reunido, cantando o nome de Deus, fazendo uma aula do Bhagavad Gita, e daí por isso que existem os templos, né? Para fazer isso, né? Hoje em dia podemos fazer online, todo mundo cantando, né? Mas seguimos, né? Às vezes sozinhos, e também temos que fazer isso em casa, né? Escolha um cantinho assim sagrado, todos os dias cante o nome, né? E sempre esteja com a japa, onde você for, leve a japa. Eu tenho uma japinha pequena aqui, ó. Eu tenho essa grande de 108 contos, e eu fiz uma aqui, uma japinha mais pública, tá vendo? Então são 28 peças. Então onde eu vou, boto como uma pulseira, ó. Né? Botei aqui como uma pulseirinha. Onde eu tô, eu canto, né? O santo nome sem, assim, ficar aparecendo, né? Em vez de cantar com essa japa aqui, que é muito grande, né? Os devotos cantam num saquinho de japa. E é assim que acontece. Você tem que se virar, tem que se virar, tem que ser esperto. E também tem que saber se representar nesse mundo. Você não precisa abandonar o mundo. Aí tá o Bhakti alemão, aqui eu estou devoto de Krishna, passando uma palestra. Mas quando eu estou vivendo aqui no mundo, com a minha família, ou com meus amigos, ou com o trabalho, né? No mundo em geral, todo mundo não está consciente de Deus, todo mundo está dominado pela mente impura, contaminada, ninguém quer saber de ouvir sobre Deus, e as pessoas se tornam ateias, revoltadas com quem está, pelo menos, né, tentando falar, existe uma alma, existe algo além desse corpo, então ninguém quer ouvir. Ou se ouve, ouve também pela metade, assim, bem desinteressadamente, ouve e já passa para outro assunto, né, porque essa é a metodologia infernal de você ter muita informação na cabeça e você nunca se aprofunda em nada. É isso que torna viciante a internet, as redes sociais. Você ficaria o dia inteiro recebendo informação, 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 mas você não para. Você não para a sua mente. Krishna fala, você tem que parar, você tem que meditar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entre em contato comigo no coração. Saiba usar moderadamente. Tudo nesse mundo, nada é proibido, usa moderadamente. Certo? Mas não cansa. Quando você vai pensar em Deus, sua mente já está cansada, já está completamente esgotada, estafada. E aí você não ouve nada, né? Você não consegue assimilar. Certo? Então, o que você quer? Você quer continuar nesse mundo ou você quer ir para o reino de Deus? Ir para o reino de Deus mesmo sem sair desse corpo. Simplesmente entre em contato com Deus. Assim como você vai estar em contato com Deus com o corpo espiritual lá no mundo espiritual, você vai estar em contato com Deus no seu corpo espiritual aqui, nesse campo de atividades. Certo? Então a Suprema Personalidade de Deus disse, este corpo, ó filho de Kunti, chama-se o campo. E quem conhece este corpo chama-se o conhecedor do campo. Então, basicamente, Krishna está falando que tudo isso que você chama mundo, né? O meu mundo, Krishna está chamando aqui de campo. E quem conhece esse corpo, então esse corpo é o mundo. O mundo só surge por causa desse corpo, pelo menos aqui no estado de vigília, né? Assim como o mundo onírico, ele só acontece por corpo sutil. E aí você que conhece esse corpo, né, é o conhecedor do campo, é o conhecedor do mundo. Existe uma alma, existe um espírito que, através do corpo, que representa o mundo, né, que o mundo só existe através dos sentidos que esse corpo manifesta, existe um conhecedor interno desse campo. Então aqui Krishna está falando, esse corpo chama-se o campo, o mundo, e quem conhece esse corpo chama-se o conhecedor do campo, do mundo. Não tem essa separação.
O corpo é o mundo e o mundo é o corpo. E, na verdade, tudo, agora, principalmente através da física quântica, você entende que tudo é energia. Esse conhecimento está sendo passado para nós agora que estamos entrando, né? Aí na quinta dimensão. Se você vai ficar aqui na quinta dimensão, é interessante você conhecer que o seu corpo faz parte desse campo. Só que o corpo é onde a mente se estabelece como base para ter as relações físicas, oníricas, de mundo, de existência. Esse corpo aqui é um personagem que você está aceitando falsamente ser, através daquilo que se chama o falso ego, para você manifestar o mundo que você quiser. Você é um co-criador com Deus. Então esse corpo, o que você tem que fazer em relação àquilo que se chama vida espiritual? Você tem que fazer com que esse corpo seja a expressão do espírito e não a expressão do falso ego. Você não é o corpo, mas você está expressando o corpo para, dentro dessa vivência, desse campo que é chamado mundo, você obter o conhecimento ou a sabedoria que vão fazer você realizar aquilo que você é e estando em consciência daquilo que você é, da realização sua como uma parte integrante de Deus, quem é Deus? Krishna, estando com Krishna ou com Vishnu no seu coração, você está usando, né, esse campo, esse corpo, a sua mente, que são instrumentos dados por Deus, para você sair dessa matrix, dessa maia. Após a morte e durante a vida você está simplesmente consciente de que tudo é Deus, que você é uma energia de Deus, que Deus é um energético. E essas coisas você vai entendendo dentro de um aspecto transcendental, já que você é transcendental e você está além de tudo isso aqui. Internamente você vai compreender, quando você realizar, que você está além de tudo isso aqui. Tudo nesse mundo material está sendo regido por três forças, que são o modo da paixão, da ignorância e da bondade. Você começa a ver isso. Krishna tira esse véu da ilusão. Ele explica isso aqui no Bhagavad Gita. Tá? Então vamos ler o significado. Arjuna estava interessado em saber sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador, Kshetra, o campo, Kshetra Jnana, seu conhecedor, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. Quando ele perguntou a respeito de tudo isso, Krishna disse que este corpo chama-se o campo. E quem conhece este corpo chama-se o conhecedor do campo. Este corpo, aqui ó, o corpo é o mundo, né? Este corpo é o campo de atividades da alma condicionada. Você só está agora nesse mundo, nessa experiência pensando que é esse corpo, esse mundo, porque é a sua alma, aquilo que você é condicionada, está condicionada. Enquanto você estiver condicionada à ilusão do falso ego, se julgando ser parte desse mundo material, naturalmente você nunca vai se libertar daqui. Por isso que Krishna vem e fala o Bhagavad Gita te ensinando o que você tem que fazer para sair dessa situação condicionada ou programada. Você tem que descondicionar a sua vida, desprogramar. E o Bhagavad Gita é o manual que faz isso. É o manual que te liberta, que te ensina como você se situar na sua posição espiritual, no seu corpo espiritual. Tá? Então, o seu corpo espiritual manifesta o mundo espiritual. O seu corpo material manifesta o mundo material. Daí você tem que encontrar o seu corpo espiritual com a prática espiritual, para que após o abandono dessa forma física, você vá para o campo espiritual, que é Vaikuntha Lokadama. Toda essa energia material está dentro do campo espiritual, regido por Mahavishnu, que é uma expansão de Krishna. Então,
Este corpo é o campo de atividades da alma condicionada. A alma condicionada está aprisionada na existência material e tenta assenhorear-se da natureza material. Então essa é a razão de estarmos presos aqui, porque estamos condicionados, queremos possuir a energia material. Nossa mente quer ser dona, né, de tudo. Esse é o condicionamento. Você tem que reconhecer que tudo é propriedade de Krishna. Nada é seu. Nem esse corpo material é você, é um instrumento. Uma máquina biológica, né, como a gente fala, né? Esse corpo, esse cérebro que a gente tem é um computador fantástico. É Deus que criou esse cérebro, né? E assim, conforme sua capacidade de dominar a natureza material, ela obtém um campo de atividade. Este campo de atividade é o corpo. Então você vai recebendo corpo, vida após vida, porque você não larga esse desejo de dominar a natureza material. Entende? Simples entender isso. Tem que desapegar. Você não domina nada, o domínio é uma ilusão. E o que é o corpo? O corpo é feito de sentidos. A alma condicionada quer desfrutar dos sentidos. E de acordo com seu empenho em obter prazer dos sentidos, ela recebe um corpo ou um campo de atividades. Depois que você abandona esse corpo, os seus sentidos continuam querendo desfrutar. E aí, por causa desse desejo, né, a filosofia budista fala muito isso, de acordo com esse desejo que você tem de desfrutar, você recebe outro corpo para desfrutar. E esse corpo vai vir regido, né, de acordo com certas leis do karma, para você continuar a sua ilusão aqui nesse mundo de sonhos. Esse campo de atividades, né? Kshetra. Por isso o corpo é chamado Kshetra, ou o campo de atividades da alma condicionada. E aquele que não deve identificar-se com o corpo chama-se Kshetrajana, o conhecedor do campo. Não é muito difícil compreender a diferença entre campo e seu conhecedor, o corpo e o conhecedor do corpo. Tá? Então ele chama de campo aqui o corpo, essa estrutura física. O corpo é o mundo e o mundo é o corpo, regido, né, pela percepção dos sentidos. E a alma é que está percebendo esse corpo. E aí a sua mente está pensando que a alma é o corpo, mas a alma não é o corpo, ela é o conhecedor do corpo, ela é o conhecedor do campo, conhecedor do mundo. Tem que ter essa consciência sempre. Você é um observador, uma testemunha das atividades disso aqui que você colocou em movimento através da sua mente. Você tem que se libertar disso. Essa é toda a história, né, da vida chamada espiritual, ou da busca espiritual, ou da realização espiritual, ou da iluminação. Iluminação significa que você é uma luz. Como diz, né, eu sou a luz do mundo, né, quando o Mestre Cristo disse isso. Então, a luz do mundo, você é a luz do mundo. Tá? Qualquer um pode perceber que da infância à velhice, o corpo, né, passa por muitas mudanças físicas e, no entanto, continua sendo a mesma pessoa. Aí você percebe que, apesar do seu corpo estar mudando, você se sente a mesma pessoa. Isso aí é uma evidência, uma prova de que a alma nunca muda. Apesar do corpo morrer, você continua o mesmo após a morte e depois você volta em outro corpo e você sabe que é a mesma pessoa e o processo continua da ilusão. Então, se você sabe isso agora,
Fique atento nisso. Orai e vigiai. Logo, né, há diferença entre o conhecedor do campo de atividades e o próprio campo de atividades. A alma condicionada, viva, pode então compreender que é diferente do corpo. No começo, descreveu-se Derrinoismin, que é a entidade viva que está dentro do corpo. A entidade viva está dentro do corpo e que o corpo passa da infância à adolescência, da adolescência à fase adulta e da fase adulta à velhice. E aquele que possui o corpo sabe que o corpo está mudando, né? Você pode ver perfeitamente que o corpo está mudando, você está observando o seu campo de atividades, você está observando o movimento da vida do corpo dentro desse teatro que é chamado mundo, assim, o campo de atividades, conforme a narrativa aqui do Bhagavad Gita. Você está vendo tudo, se transformando o tempo todo, mas você não muda, você é sempre a mesma pessoa. A alma é uma pessoa, você é uma pessoa eternamente. Então, o possuidor é distintamente Kshetrajana, ou seja, é o conhecedor do campo. Você é observador, o corpo está agindo, o corpo tem uma natureza própria de agir, tem uma natureza intrínseca. Seus pensamentos estão assim, seu corpo mental está pensando independente de você querer pensar ou não. Você está sentindo independente de sentir ou não, são coisas separadas. Seu corpo material, né, essa estrutura física, ele tem uma vida própria. Agora, quem está dando a vida por trás de tudo é você que alimenta o corpo mental de pensamentos, o corpo astral de desejos, o corpo de energia, né, o corpo de físico, você que está alimentando tudo, mas esses corpos têm vida própria. E estão seguindo o seu curso, até o momento em que você vai sair fora disso tudo, da mente, e vai voltar para o mundo espiritual. Você tem que compreender isso, né? E para compreender isso, você tem que meditar, você tem que aprender, você tem que se interiorizar, você tem que se auto-observar. Dentro desse contexto entre aquilo que é real e aquilo que é temporário ou ilusório. Tá? Eu falei que era meio, um pouquinho, assim, metafísico, né? Essa nossa explicação, mas dá para entender. Eu acho que eu estou falando de uma forma bem simples aqui. Às vezes pensamos, sou feliz, sou um homem, sou uma mulher, sou um cachorro, sou um gato. Estas são as designações corpóreas do conhecedor. Mas o conhecedor, a alma, aquilo que você é diferente do corpo. Apesar de você estar se identificando com o corpo. Né? Esse sou uma mulher, esse é o sou, por trás das designações. Compreende? Quando você fala assim, eu sou um corpo humano, eu sou humano. Né? Na verdade, o humano é a ilusão. O eu sou é a realidade que está por trás. Por isso tem essa ciência do eu sou, né? Principalmente agora que o Saint-Germain, que dizem que é o regente agora dessa era de ouro que está chegando aí, ele está usando essa ciência do eu sou. Até que você vai se elevar em consciência e vai entender que eu sou um servo eterno de Krishna, e já é a plataforma transcendental. Eu sou uma parte integrante de Krishna. Aí você vai estar situado naquilo que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita. Mas primeiro você tem que chegar nessa plataforma, pelo menos do eu sou, de entender que você é diferente dessa energia material, prakriti, desse campo Kshetra, né? E é assim que as coisas vão indo progressivamente,
onde há uma expansão de consciência, de entendimento, até que você se situa como um praticante do serviço devocional nesse mundo, fazendo o Sri Krishna Sankirtana para manter sempre limpa a sua mente, né? E cantando o santo nome, que é a presença de Deus nesse mundo, através do som. Então, o conhecedor é diferente do corpo. Embora possamos usar muitos artigos, nossas roupas, etc., sabemos que somos diferentes daquilo que usamos. Então, essa analogia, né? Assim como o corpo é diferente da roupa que ele usa, esse corpo também é uma roupa que a alma usa. E aí você, né, está desfilando com esse corpo, né? Tem corpos, né, bonitos, corpos feios, mas tudo isso é ilusão. Corpo grande, corpo pequeno, tudo isso é ilusão. A alma é que é a verdade por trás do corpo. Tem que lembrar sempre disso o tempo todo, 24 horas por dia, para se situar naquilo que é espiritual, pelo menos no modelo básico, para você começar a entrar numa frequência onde Krishna vai poder se revelar para você. Tá? Do mesmo modo, com um pouco de introspecção, também compreendemos que somos diferentes do corpo. Eu, você ou quem quer que seja que possua um corpo é conhecido como Kshetrajana, o conhecedor do campo de atividades. E o corpo é chamado de Kshetra, o próprio campo de atividades. Então aí que está a coisa da cocriação, quando você compreende que você pode usar o espírito, né, o eu sou, a alma, para dentro desse campo de atividades gerar o que você quiser. Infelizmente, com a mente contaminada, as pessoas estão cocriando somente prisões, algemas, medos, inseguranças, distanciamento de Deus, separatividade. É simples entender isso. E aí você passa a ficar divertido quando você está encarnado, porque você está usando perfeitamente a sua existência de um modo criativo, produtivo, alegre. Você já não tem medo de nada, já não existe mais futuro, passado. Você está fora dessa dinâmica espaço-temporal da mente, mas você vive aqui nessa chamada, assim, nesse chamado sonho, acordado. Você está acordado e está fazendo acontecer. Não é o mundo que acontece para você, é você que acontece para o mundo. Por isso eu falo, eu estou no mundo, mas não sou do mundo, mas eu estou... Enquanto eu estou aqui, né, por algum motivo, vou tentar fazer o melhor, vou tentar falar de Deus, vou tentar fazer as pessoas entenderem essa questão aqui desse verso inicial aqui do capítulo 13. Que ajuda, né, qualquer pessoa que quer encontrar Deus realmente vai começar a fazer essas perguntas. O que é esse mundo? O que é esse meu corpo? Quem sou eu? Como é que Deus está presente em mim? Onde está a resposta, né? Aí o Bhagavad Gita Krishna vai falar, o conhecimento real está aqui, ó, e a gente está falando ele. Isso aqui, se você fizer pelo menos essa experiência básica de nunca se identificar com o corpo, porque agora você já tem esse conhecimento, né? Isso aí já é 50% da sua liberdade desse mundo. E aí, quando você conhecer a verdade, que é quando você vai se render a Deus, depois que você atinge essa posição do eu sou, né, puro assim, aí você vai conhecer a verdade no aspecto máximo, que é o que Krishna fala, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me. Para você fazer isso, você tem que estar rendido aos pés de lótus de Krishna, já nesse sentimento amoroso, recebendo, né, o tempo todo a graça e a misericórdia divina, para manter sua mente ali, né, tinindo, forte, incrível, dentro desse mundo, desse campo de atividades. Então, Prabhupada continua, nos primeiros 6 capítulos do Bhagavad Gita, descrevem-se o conhecedor do corpo, que é a entidade viva,
e a posição através da qual ela pode compreender o Senhor Supremo. Nos 6 capítulos intermediários, do 7 ao 12, descrevem-se a suprema personalidade de Deus e como a alma individual presta serviço devocional à superalma. Por isso que esses capítulos são o recheio do Bhagavad Gita, porque estão falando a parte do serviço devocional, de você se situar na sua posição real em relação com Deus presente dentro do seu coração. E você entendendo que esse Deus presente, o Senhor Vishnu, nada mais é do que uma expansão de Krishna. Através dessa consciência de Vishnu, você se estabelece na consciência de Krishna. Tá? A posição superior da suprema personalidade de Deus e a posição subordinada da alma individual são taxativamente definidas nesses capítulos. Em todas as circunstâncias, as entidades vivas são subordinadas ao Senhor Supremo. Tá? Então aqui tem muitas filosofias que falam, não, você não é subordinado, você é igual a Deus, Deus é uma energia e você também é essa energia, só existe uma coisa, não existe outra coisa. E aqui não, Krishna está falando aqui. Srila Prabhupada, devoto puro de Krishna, e já está vivendo em Krishna. Então você sempre é subordinado a Deus, mas você é uma parte de Deus. Só que você é energia, Deus é a fonte, Krishna é a fonte, é o energético. Você é o raio do sol, Krishna é o sol. Então o raio do sol é subordinado ao sol. Porque a existência do raio do sol deriva do sol. Então o sol, então você é um Krishninha, né, como a gente fala. E o sol é o Krishnão. Porém, por estarem mergulhadas no esquecimento, elas sofrem. Por causa dessa natureza do domínio da sua mente, você não se subordina a Deus, você não se rende a Deus. Então a mente ela quer dominar, ela quer desfrutar, quer possuir o mundo material, e por causa disso você sofre. Porque quando você está com Deus, você é possuidor de tudo. Quando você está unido a Deus, ou Vishnu, né? Imagina, Lakshmi Devi é a deusa da fortuna. A energia de Vishnu é a energia da prosperidade, da riqueza, da opulência, da sabedoria, do amor. Então, quando você está com Vishnu, você é possuidor da maior riqueza, você está nadando no oceano da prosperidade. Não está mais preocupado com a energia de Maya, né, que oferece esse tipo de engano, te dá uma riqueza temporária que você vai perder a qualquer momento, ou que você vai se desfazer após a morte desse corpo físico. E a ignorância é a pior das posses, né, que podemos ter. Então, porém, por estarem mergulhadas no esquecimento, né, você esqueceu quem você é, você está se identificando com o corpo, você está sofrendo dia após dia. Cada dia é um problema. Cada dia que quando você acorda nesse esquecimento, né, como diz, né, tem que matar um leão por dia. Cada dia que você consegue algo de bom, isso é um alívio, né? Esse alívio você acha que é uma espécie de felicidade. Ou quando você se droga, aí você acha que isso é um alívio. Ou quando você foge de alguma maneira, fazendo qualquer coisa assim, que vai fazer você ficar mais esquecido ainda. Então você esquece do seu esquecimento. E aí os problemas só aumentam, porque não é assim que funciona, né? Você tem que se render a Deus e viver a sua vida real, aquilo que você é. Quando você está vivendo em você mesmo, de uma tacada só você elimina todos os problemas, porque todos os problemas são oriundos desse esquecimento de você estar vivendo no falso ego, identificado com essa forma material.
Compreende como é muito fácil você se libertar de todas as dificuldades, obstáculos desse mundo. Como diz, né, só ter um pouquinho de fé, do tamanho de uma semente de mostarda, que você vai remover a maior montanha. Esse eterno questionamento sobre quem é Deus, quem sou eu. Renda-se a Deus e tudo vai ser revelado. Então o Prabhupada fala, quando iluminadas por atividades piedosas, elas são diferentemente capacitadas, né, as almas, a aproximar-se do Senhor Supremo, tais como os aflitos, os que precisam de dinheiro, os inquisitivos e aqueles que buscam obter conhecimento. Isto também está descrito, né, aqui no Bhagavad Gita. Então, independentemente da natureza do seu sofrimento, o alívio real está quando você se rende ao divino, quando você se estabelece nessa consciência da alma individual, no seu aspecto transcendental. Então, essas formas aqui de pessoas, né, que Prabhupada falou aqui, né, tem pessoas que se aproximam de Deus porque estão aflitas ou que estão precisando, né, de dinheiro, os curiosos, né, inquisitivos, e aqueles que buscam conhecimento, os sábios, as pessoas sábias, né, que buscam conhecimento. Então tem que buscar o conhecimento de Deus, tem que ter curiosidade sobre Deus, tem que buscar a riqueza obtendo o amor de Deus e tirar nessa natureza aflitiva, entendendo isso aqui que a gente está falando. Então essas pessoas se rendem a Deus, os problemas delas se resolvem. O próprio Krishna está falando isso aqui no capítulo 7, né? Tipos de pessoas que se rendem a Ele e tipos de pessoas que não se rendem a Ele. Tudo isso é muito bem explicado no capítulo 7 do Bhagavad Gita. Agora, no início, né, como estamos fazendo aqui, do 13º capítulo, explica-se como a entidade viva entra em contato com a natureza material e como o Senhor Supremo a libera através dos diferentes métodos de atividades fruitivas, cultivo de conhecimento e execução de serviço devocional. Então Deus vai explicar nesse capítulo como você se libertar dessa prisão material através de certas atividades, através desse conhecimento e através da execução de serviço devocional. Vai ser tudo explicado aqui nos outros versos desse capítulo 13. A gente pode dar continuidade, lógico. É da mais alta importância. Inclusive, o prólogo aqui do Bhagavad Gita é Prabhupada falando praticamente desse capítulo, que dá essa base de sustentação para você aprender a ciência de entender como está se procedendo a sua experiência manifesta como mundo, como corpo material, e o que você deve fazer, obtendo conhecimento, para ascensionar a sua energia, onde você vai se render a Vishnu, Krishna, e daí você vai se libertar dessa matrix, dessa maia, desse condicionamento mental. Tudo faz parte dessa escola planeta Terra. Só que você tem que se interessar por isso e você tem que fazer as lições de casa, todos os dias. Tá? Porque é um processo. E você vai ficar em gratidão por Deus ter te dado essa forma humana, essa mente que, a princípio, eram grandes inimigos. Porque você estava no esquecimento, mas agora que você está lembrando de Krishna, de Vishnu o tempo todo, cantando o nome, sempre ocupando a sua mente em Krishna Katha, tópicos sobre Krishna, naturalmente você está sempre vibrando em bem-aventurança, em felicidade, uma alegria interna e paz que é indescritível. Você está fora desse
contexto caótico do mundo, né? Apesar de você ver o caos, ver o sonho, ver a ignorância das pessoas que estão produzindo essa catarse negativa coletiva, você fica fora de tudo isso. E ao mesmo tempo você está dentro, mas não está se envolvendo mais, porque você está com Deus. Mas para estar com Deus, você tem que se render a Deus, tem que ser o desejo ávido do seu coração, tem que ser o objeto do conhecimento. Por que você está obtendo conhecimento? Por que você está querendo obter conhecimento de Deus? Então, logo você obteve o conhecimento do Bhagavad Gita, Krishna fala, pensa sempre em mim, faça de mim seu único refúgio. Adore-me, torne-se meu devoto. Entenda que você é uma entidade viva eternamente subordinada a mim, porque você é a minha energia, Krishna fala. Eu sou energético. Então essa é a filosofia, né? Vamos dizer assim, personalista. Já os impersonalistas, eles não têm essa coisa de você se relacionar com Deus. É tipo assim, eu sou Deus e fica uma plataforma até meio vazia, né? Meio vazia, porque não tem esse gerenciamento do amor com Deus. É tipo, eu sou o amor, mas, entendeu? Eles não compreendem essa parte de que você é energia de Deus eternamente. Eles falam, não, que tudo é energia. Não, mas existe um energético, a fonte suprema, o Senhor Krishna. De modo que Prabhupada, potencializado pelo Senhor Krishna, ele veio para o Ocidente exatamente para erradicar esses conceitos do vaziismo, né, o niilismo e impersonalismo, que foram especulados em outros Bhagavad Gitas que estiveram aqui antes desse Bhagavad Gita como ele é, que é Krishna falando por meio desse devoto puro, né, autêntico, fidedigno, chamado Srila Prabhupada. Tá? Que é o meu mestre espiritual. Embora seja inteiramente diferente do corpo material, a entidade viva, de uma maneira ou de outra, envolve-se com ele. Isto também é explicado. Então você é completamente diferente da energia material, mas você está envolvido com isso tudo porque você está se identificando com esse corpo. E aí esse capítulo todo, Krishna vai desatar você dessa falsa impressão. E vai te fazer se situar naquilo que você é e vai fazer você entender a presença dele dentro de você, porque você é o conhecedor do campo que você está manifestando. Mas a superalma, Krishna no seu coração, ele não é só o conhecedor do seu campo, do seu mundo, como ele é o conhecedor do campo, do mundo, de todos os outros seres, porque Deus está dentro de todo mundo. Você só está aqui nesse campo, mas Deus está no campo de todo mundo, no mundo de todo mundo. Todo mundo está em Deus e Deus está em todo mundo. E você vai ter que saber, né, pessoalmente, estabelecer essa relação e co-criar a sua vida nesse sentido de expandir cada vez mais a sua consciência, a sua energia, e assim, na hora da morte, né, dentro dessa programação material aqui, desse holograma, desse avatar, queira você chamar como quiser, você vai retornar a essa fonte suprema, a esse energético, que está sempre querendo isso. É isso que Deus quer sempre de você, que você volte para a realidade. E essa forma humana é a forma onde você começa a ter essa autoconsciência, consciência de si mesmo, né? No ser animal você não consegue ter essa consciência de si mesmo, porque a forma humana tem essa inteligência que te dá a capacidade, né, de compreender essa conversa que a gente está tendo aqui. E aí, quando você sabe disso, imediatamente o seu coração, né, se está realmente atento ao que está sendo falado aqui, às palavras de Krishna, de Srila Prabhupada, você te dá um insight e fala assim, realmente, eu tenho que começar esse negócio nessa vida aqui, não vou deixar para outra vida.
Senão eu vou ter que receber outro corpo e viver nessa miséria, nesse mundo de morte, querendo algum alívio, né, dentro desse mundo, que esse mundo aqui é um mundo de sofrimento. Enquanto você viver como falso ego, esse mundo é um mundo de sofrimento. Você pode ver aí o mundo está louco, todo mundo, ainda mais agora em Kali Yuga, essa era de ferro. Então a necessidade é que você tem que tomar consciência do que você é e viver nesse mundo feliz. Você vai estar feliz, vai estar bem-aventurado, vai estar consciente, enquanto está todo mundo dormindo num sonho maluco, né? Sem pé nem cabeça, onde você esqueceu completamente de quem você é, não sabe nada sobre Deus, e Deus está falando aqui no Bhagavad Gita, revelando tudo, e falando, você só tem que se render a mim, e aí eu vou me revelar para você. Mas faça isso com essa necessidade real, faça disso o objetivo da sua vida, porque você nunca sabe o tempo que essa forma humana vai durar. E enquanto você está aqui nesse mundo, você vai fazendo um serviço devocional. O que eu estou fazendo aqui, um serviço devocional de falar sobre Krishna, e você faz, ouve, é o serviço devocional ouvir, você está ouvindo sobre Krishna, você está fazendo um serviço devocional. Aí quando você realizar Krishna, naturalmente você vai falar de Krishna, porque é isso que é a existência final de tudo, né? A existência final é Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Sarva Karana Karanam. É Krishna. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é Krishna também. O santo nome é Krishna também. O Bhagavad Gita é Krishna. Krishna está aí, está aqui no mundo, no seu campo de atividades. Seja ativo espiritualmente nesse mundo, como a alma, usando esse corpo da melhor maneira possível, para obter esse conhecimento, se realizar e sair desse mundo e voltar para o mundo espiritual. Projetar a sua mente com o corpo espiritual, mente espiritual, inteligência espiritual. Tá? Então, onde está o seu interesse? Onde está o seu interesse está a sua atenção. Onde está a sua atenção está o seu coração. Onde está o seu coração é onde está a ação da alma com a alma suprema. E daí tudo se torna naturalmente perfeito. Ok? Não sei se depois eu continuo os versos, de repente eu continuo, né? É interessante esse assunto aqui, apesar de ser mais assim, metafísico, acho que nós conseguimos aqui fazer uma linguagem bem simplificada. Ok? Todas as glórias Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos divinos, todas as glórias a todos os seres que bondosamente, humildemente estão vindo a esse planeta para nos lembrar de quem somos e de quem é a suprema personalidade de Deus. Um beijo no coração, muita luz. Haribo!